Na mente dela. Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, recompensas que anuncia o Evangelho, né? Que o Evangelho nos anuncia. Deixa eu ler aqui o texto que a gente vai fundamentar em cima dele. Ó. 1 de Coríntios 3, 7 ao 15 nos diz, ó, pelo que nem o que planta é alguma coisa. Olha que coisa extraordinária. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro o edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então ele vai, estabelece Cristo como fundamento de toda aquela obra. Né? Então tem que ser construído em cima daquele fundamento. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Interessantíssimo esse texto, e ele fala do tribunal de Cristo, que não é tribunal para julgar acerca de salvação ou condenação, mas é um tribunal para julgar as obras dos salvos, a qualidade das obras dos salvos, tá certo? Então por isso que ele coloca numa escala, tá certo, de preciosidade. Fala acerca de ouro, de pedras preciosas, de prata, que são elementos preciosos, cada um com seu valor, né, tem determinado valor, mas que resistem à prova do fogo, que saem melhor do fogo. Então passa pelo fogo e são purificados, estão sendo depurados, são tiradas, eliminadas impurezas e saem melhor. Então resistem à prova do fogo. E os outros, alguns com um pouco mais de resistência e outros menos, da madeira para a palha, mas todos sucumbem ao fogo. Então você tem essas gradações colocadas por Paulo em relação aos tipos de trabalho feito sobre o fundamento. O fundamento é Cristo, mas como está sendo o trabalho feito sobre ele? Qual é o empenho? Tá certo? Qual é a dedicação? Qual é a firmeza daquilo que está sendo construído? Então a partir daí você tem a situação na qual aqueles que estão servindo a Cristo Jesus, estão imbuídos num bom trabalho no Evangelho, estão vencendo dificuldades, vencendo barreiras, tá ok? Para fazer o melhor para Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, serão também reconhecidos assim. Pelo Senhor Jesus Cristo, serão também galardoados assim, tá ok? Então nós temos a situação na qual a justiça de Cristo que se operará nesse trabalho aqui. Por quê? Como é dito em outro lugar, né? Que Deus não é injusto para não reconhecer o trabalho de cada um. Então, quando a gente olha para a igreja, nós sabemos que tem pessoas ali que vão ser salvos somente, unicamente pela graça bendita de Cristo Jesus. Mas são carregados pelos outros. São, na verdade, às vezes um peso nas costas de um irmão. Que tem que estar ali toda hora incentivando de novo, e a pessoa se entristece fácil, se magoa fácil e não vem na igreja, e tem que ligar, e tem que fazer uma comissão, ir lá conversar com a pessoa de novo, aí ela começa a vir de novo. Então toda aquela luta, de novo, vamos dizer assim, né? não sai da imaturidade, não deixa nunca de ser um neófito, não sai nunca do leite, tá certo? Não aguenta um alimento sólido, não coopera, né, junto com os outros, pegando uma parte do peso, tá sempre dodói, sempre doente, sempre sendo carregado. Então tem pessoas que vão chegar lá e falar, ó, você só foi salvo porque não dependia de você, porque é pela graça, na pessoa bendita de Cristo. Então se dependesse de você, você não estaria aqui. É porque você é salvo pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Você creu e recebeu Ele como seu Salvador. Mas você parou aí, não avançou, não fez mais nada, não contribuiu com mais nada. Então por menos que você faça, como Paulo coloca essas gradações aqui, se você faz algo para Deus, é Deus que reconhece, é Deus que vê, tá certo? Então nós temos a situação aqui da recompensa que vem da parte de Cristo. Não é questão ministerial. Então nós estamos aqui juntos, né, cooperando com nossos irmãos, dentro desse importante ministério, mas a nossa recompensa, tá certo? Aí servimos dentro de uma denominação,
nos sujeitamos à autoridade de uma hierarquia estabelecida, pastores, presbíteros, evangelistas, tá ok? Cooperamos com eles, mas nosso, vamos dizer, nosso contrato, somos contratados pela pessoa bendita de Cristo Jesus, tá certo? Que nos remunerará naquele dia. Aqueles que vieram de manhã, aqueles que vieram na 10ª hora, remunerando todos, tá ok? De acordo com a sua graça e sua misericórdia. Então temos aí essa situação colocada, né? A recompensa para o anúncio do evangelho que vem da parte de Deus. Então um relacionamento, né, estabelecido entre o crente, né, e Deus, né, em quem ele confia, né, para quem ele trabalha. E ele começa a tratar aqui acerca de método, alguns métodos que ele aborda. Métodos de evangelização. Aqui ele vai falar métodos atuais de evangelização. A página 25. Somente para a gente ver a introdução, diz o seguinte, ó. Métodos de evangelização. Às vezes nos enganamos pensando que os atuais procedimentos de culto, como a liturgia e as modalidades de evangelização, são totalmente neotestamentários. Mas só quando lemos a Bíblia, tá certo, em caráter de estudo, que aí você vai fazer um escrutínio maior, né, examinar, é que podemos observar o quanto nos distanciamos, no caso, né, da realidade dos primeiros crentes. Não quero com isso dizer que estamos totalmente errados, mas somente até aqui o que ele vai discutir nesse trecho, né? A questão que hoje, com certeza, é facilmente observada, por exemplo, levantar aqui, né, polemizar, né, para abordar aqui o que ele está levantando. Congresso. O que vocês me dizem de congresso? Os grandes congressos, né, da igreja. Eu gosto muito dos congressos, viu? Eu amo. Para crente só, para nós mesmos. Exatamente. Faz a festa para nós mesmos. Não é no intuito evangelístico, né? A problemática, né, dos congressos. Problemática, exatamente. Inclusive, eu já fiquei muito triste de ver os congressos serem mais ensejo para brigas, desavenças, né, desunião, às vezes feridas que vão ser curadas muito tempo depois, de pessoas que discutiram sobre se o uniforme devia ser roxo ou azul, né? Porque azul é melhor, não, o roxo é muito melhor, e aí criou-se ali uma desavença, certo? Que só com muita terapia, só com muita conversa, com muita oração, é que veio a ser sanado, mas ainda ficou aquela coisa, né? Não com uma pizza junto, porque um é do time do roxo, o time do azul. Então quando você olha para essas coisas, você começa a pensar, qual o ganho para Cristo? Qual o ganho para o reino de Deus? Tá ok? Eu olhando essas questões, eu vejo o seguinte, olha, claro, não é que é zero, tá? Não é que é nenhum ganho. Tem, porque você tem, por exemplo, pregadores que são convidados num cunho mais avivalista. Então você tem essa questão de trazer este ânimo para a igreja, né? Então essas pregações voltadas para esse impacto mais avivalista, né, para a igreja. Então não é que não tivemos nenhum ganho, tem, mas os ganhos estão voltados para dentro, somente para os próprios crentes. Igrejas que são convidadas, que visitam igrejas, que lotam igrejas, que depois da pandemia eu não sei como é que vai ser isso, né? Então a gente está começando a voltar e tal. Antes da pandemia, é o que a gente lembra isso, hoje, né? É um culto comemorativo só. Isso, exatamente. Local, né? Aí ainda está bem restrito, né? Mas a gente está torcendo para voltar ao ritmo normal. Então, aquela situação, a igreja que visita a igreja e enche, né? E tem ali um pregador avivalista. Nem todas as mensagens têm muita qualidade. Infelizmente, algumas acabam passando do ponto, né? Sendo mensagens sem muita base bíblica e mais na empolgação. Exatamente. Às vezes fica mais na empolgação, mais nas revelações. E o principal que ele levanta aqui, que ele provoca, crente falando para crente, crente louvando e crente dando glória a Deus, e tudo entre os crentes, tudo fechado dentro das quatro paredes. E aí onde você vê exatamente essa questão que ele critica aqui, este ostracismo. Esse é o perigo, esse ostracismo, você se conformar em ficar tudo dentro desse grupo. E aí o comportamento, tá certo, da igreja que ele está abordando aqui na atualidade começa a se parecer um pouco com a tendência que os judeus adotaram. Então os judeus em determinado momento, como Deus também tinha um propósito deles serem referência para as nações e de que as nações fossem impactadas
um povo que serve ao Deus verdadeiro, um povo que adora o Deus verdadeiro, que foi levantado pelo verdadeiro Deus e ser referência para os demais, mas os judeus também tomaram esse caminho de ficar entre eles, ficar enclausurado ali, dentro do seu tradicionalismo, tá certo? Seu companheirismo, ficar só entre amigos. E o povo que se vire, as pessoas, o grande objetivo salvífico de Deus não foi concretizado neles. O que aconteceu? Foram cortados. Quando eles foram cortados, nós fomos enxertados. Como Paulo nos diz, jambuzeiro bravo, enxertado na videira verdadeira. Tá ok? E aí diz, não se ufane disso, né? Não fique arrogante, porque se Deus cortou a árvore original, por que não cortaria o enxerto? Por que não removeria o enxerto? E aí ele chama a nossa atenção, que nós devemos ter o comportamento correto. E a igreja da atualidade tem que tomar cuidado para não entrar também nesse esquema de ostracismo, de se conformar e ficar entre si, de se esquecer do seu propósito. Então é como uma instituição, um grupo que perdeu a finalidade. Você vai na padaria comprar pão e em vez de pão, lá você encontra graxa. O dono pirou e falou, eu tô cansado de vender pão, vou pôr graxa aqui nas prateleiras. Aí você fala, muito bem, é útil, mas não é o que eu vim buscar. Não é a finalidade do negócio, aqui é uma padaria, a finalidade é vender pão. E aí, olhando para essa questão, a gente pensa, qual é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade, tá certo? Daqueles que foram chamados para fora, a eclesia. Se não cumprir o ID, que foi destinado a todos, que é uma obrigação de todos. Então, se a igreja, ela perder a sua finalidade, ela não presta nem para ser um clube. Por quê? Você vai para uma igreja, qual a atividade recreativa? Zero, nenhuma. Então, a igreja, ela tem que estar sempre atenta a isso, a sua finalidade, o seu objetivo, tá certo? Adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, mas também ser uma ganhadora de almas, tá certo? Ser uma igreja viva, um organismo que age, um organismo que atrai pessoas para Cristo, tá ok? Que convida pessoas para a salvação da pessoa bendita de Cristo. Almas que estão ali presentes para ouvir a mensagem salvífica acerca do Cristo que liberta, que cura, que salva, que perdoa pecados. Almas que se convertem e aceitam a Cristo. Os crentes, né, e a família dos crentes e os filhos dos crentes que recebem a devida comunicação daquela tradição do Evangelho e assim crescem, se fortalecem, se tornam outros que também vão operar nesse mesmo ideal, vão operar também nesse mesmo propósito. Então, se a igreja perder sua finalidade, ela fale, ela fracassa. Como você tem situações, né, que a gente já analisou também, de países que eram fortes países missionários, celeiros de missão, só que quando a igreja, né, contaminada por uma teologia liberal, subordinada a certas linhas científicas, ateias, iluministas, existencialistas, começaram a tentar adequar a Bíblia a esta visão de mundo. Então fatiaram a Bíblia, questionaram a Bíblia, ignoraram a autoridade bíblica, olharam para a Bíblia como um livro apenas humano, uma construção cultural apenas, e aí esvaziaram a Sagrada Escritura da sua autoridade, tá certo? E esvaziaram Deus do seu poder. Até Nietzsche teve a audácia de escrever um livro falando acerca da morte de Deus. Então você tem, nessa sociedade, você tem o fracasso, tá certo? Você tem a falência. E aí, onde essas igrejas entraram, porque não se posicionaram, não se levantaram veementemente contra isso, começaram como o sapo que vai sendo cozinhado em água morna, porque se você pegar o sapo e jogar na água fervente, ele vai dar um jeito de sair. O choque, né, térmico. Agora, se você coloca na fria e vai esquentando aos poucos, daqui a pouco ele está cozido, né? Então você tem essa situação na qual a igreja vai sendo cozinhada aos poucos também. O mundo vai tentando cozinhar aos poucos, né? Com as diversas propostas, né, de modificação aqui, modificar ali, né, vamos amenizar isso aqui, vamos tentar atrair as pessoas. Isso aqui é uma estratégia, então vamos fazer vista grossa para isso, para aquilo. Quando você vê, a igreja mundanizou-se, né, paganizou-se. Você tem a situação que Paulo alerta. Edmilson, no caso, a gente vê a nossa liderança, né? Sim. Que a gente é espelho delas, né? Sim. Então, quer dizer, o que está fundamentado, algumas coisas chegam até nós. Sim, verdade. Né? Agora, essa preocupação é de cada um de nós local. Mas, vindo deles,
pô. Eu Você sei. vai executar. Sendo Aí- que todos nós somos cooperadores. Aí onde eu falo, né? Inclusive eu tenho falado isso também na sala aqui na Vila Madalena, Missiologia. Eu tenho falado, olha, eu não tenho telefone, não tenho contato com as grandes lideranças. O que eu vou fazer? Eu vou provocar vocês, né? E provocando vocês, eu também sou provocado. Para eu também reavaliar minha carreira cristã e falar o que eu posso fazer de melhor. Que aí a gente vai sendo provocado nisso aí, começando a ser ativos, tá certo? Nessa iniciativa, de começar a ter ideias. Por exemplo, lá uma irmã já falou, olha, eu tenho propósito de fazer um trabalho assistencial, trabalho junto a alguma casa de recuperação. Aí a gente já falou, a gente vai entrar junto. Pronto, porque ela é uma pessoa que tem assim esse chamado, ela sente fortemente esse chamado. Aí fala, opa, vamos entrar junto. E assim vai. Imagina se na igreja começa a se proliferar um monte de grupo de estudos. Foi assim que veio os grandes avivamentos. Não veio da parte hierárquica maior, essa institucionalizada. Veio dos grupos. Os grupos disseram, olha, queremos mais. Queremos mais estudo, queremos mais oração, queremos vida cristã autêntica. E aí começa a se organizar os chamados grupos holiness. Que aí dentro das igrejas tradicionais, você tinha grupos de pessoas com um comportamento diferenciado. Então a igreja oficial seguia sua liturgia, seu culto, seu costume, sua teologia, seu catecismo, né, sua constituição, declaração de fé e tudo mais, confessionalização, né, como diz a teologia, e dentro desses grupos, algumas vezes estagnados até, tinha um grupo de pessoas dedicando-se, oferecendo, tá certo, um sacrifício dobrado. Então a igreja dava um louvor de domingo, mas eles queriam mais. Aí se organizavam em pequenos grupos e agiam, tá certo? Aí onde vai surgir os pietistas, os puritanos, tá certo? Os moravianos, que aí depois um irmão lá rico, lá, o barão de Zinzendorf, vai dar um apoio financeiro para eles, e eles foram os primeiros grandes missionários, e aí eles inverteram o jogo. Aí as igrejas históricas começaram a ver isso aí, começaram a ter que modificar e prestar mais atenção nessas demandas de evangelismo, demandas de culto de avivamento, demandas de oportunidades para a pregação, para pessoas que talvez não tinham uma alta formação teológica, tá ok? Então esses pequenos grupos é que fomentam essa mudança. Assim também aqui, a gente está estudando aqui não é só para ter diploma, a gente está estudando também para discutir esses importantes temas e se organizar. Por exemplo, procure um irmão que está fazendo isso, fala, irmão, vou te ajudar, estou junto com você. Social é baixo. Aí esse irmão estava fazendo um trabalho sofrível, pagando gasolina do bolso, levando pouca cesta básica, mas se entra você, entre o outro, fala, opa, consigo fazer um trabalho muito melhor. Pronto, aí quando você fizer isso, se esse trabalho se tornar muito impactante, aí a superestrutura fala, opa, estão fazendo alguma coisa aí, eu tenho que acompanhar. Vamos criar aqui um projeto, Exato. vamos colocar uma pessoa responsável. Exatamente. Então, a coisa geralmente é nesse ritmo que acontece. Nesse caminho aí, verdade. Métodos atuais de evangelismo, ele cita, atualmente existem várias modalidades de evangelização, tais como evangelismo em massa, dramático, pela literatura, evangelismo pessoal, por alistamento, radiofônico, televisivo, várias categorias. Tudo isso são ideias ótimas, tem que ser empregado, tem que ser utilizado. Agora, claro, algumas são mais adequadas para o meio, outras não. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, para você ter uma rádio, ou você ter uma emissora aqui, é um absurdo, não tem condição. Tá certo? É extremamente caro. Agora tem lugares que é imprescindível o trabalho evangelístico por meio da rádio. Porque, por exemplo, locais muito rurais, onde tem comunidades difíceis de se acessar. Aí você tem ali um rádio, tá certo? Uma emissora, que às vezes nem custa tão caro assim. Depois eu até leio aqui um testemunho de um pastor que conseguiu montar a rádio dele, e ele evangeliza sim, uma área gigantesca de pessoas que ele não consegue chegar sozinho. Uma comunidade desprovida, ele difícil de se locomover, países fechados para o evangelho. Aí se torna quase que obrigatório uma equipe, né, um departamento missionário que vai lá e consegue colocar uma rádio, até clandestina, às vezes, tá certo? Que nem você tem a história do traficante de Bíblias, né, o irmão que levava Bíblias para dentro dos países comunistas,
E então são métodos. Aí você tem, por exemplo, Deus levanta grandes homens, como levantou ao longo da história também, para serem televangelistas. Quem viu aqui as pregações de Jim Swaggart, assistam, tá certo? Busca lá no YouTube, ouça uma pregação daquele homem. Agora, infelizmente, ele se deixou levar pela grandeza do seu ministério, tá certo? Começou a ser começou a ser relapso em relação à sua santificação, e aí a carne, meu irmão, começou a tomar conta, ele caiu em vários casos aí de adultério. Então tem situações, inclusive até gravou lá um vídeo pedindo perdão, né, para todos. Então teve um impacto negativo no seu ministério de modo geral. Mas não tem como reconhecer que ele de fato fez um trabalho importante, um trabalho grande. Sim. E as pregações, tá certo? Ele pregou em cima da Bíblia, não foi em cima da vida dele. Então Deus tem compromisso com a sua palavra. Tá ok? Então as pregações dele são extraordinárias. E como lotava, tá certo? Auditórios para ouvir. Então é uma pregação em massa. E aí, além dos públicos que estavam ali, ainda televisionado e também as rádios. Então, Jimmy Swaggart, Billy Graham, e aí tem hoje também grandes televangelistas, grandes pessoas que conseguem organizar multidões, tá certo? E tem toda uma organização para essa divulgação. Mas, independentemente dessa estratégia, nós não podemos confiar, principalmente porque, pensa num evangelismo desse, numa cruzada. Evangelismo em massa, que é uma estratégia, que é importante, que não pode deixar de ser aplicado. Mas esse trabalho é superficial. Ele é um trabalho de tiro curto, tá certo? Então tem que ter um impacto, tá certo, inicial, que vai chamar as pessoas para a salvação da pessoa bendita de Cristo. E vai chamar um grande número. Só que logo depois desse trabalho de massa tem que passar a rede. Passar os irmãos fazendo o trabalho mais minucioso. Que é onde as pessoas que foram chamadas a atenção pelo trabalho de cruzada evangelística e evangelismo de massa, teria que ir lá com o trabalho discipulador. Chamar, vamos lá, vamos para a igreja, ou quer um trabalho na sua casa, quer um discipulado na sua casa, quer evangelismo, quer uma oração na sua casa. Inclusive, acho que foi Walter Brunelli, falou que a estratégia do Daniel Berg, ele batia na casa das pessoas e perguntava se ali tem alguém precisando de orar, algum enfermo precisando de oração. Olha a estratégia do homem. Aí tem alguém enfermo precisando de oração, fala que ele fala um português atrapalhado ainda, que é sueco, né? Uhum. E ia lá e orava, e no que orava Deus tomava ele poderosamente, aí falava maravilhosamente do Evangelho, e muitas portas, muitas famílias foram salvas através dessa simples estratégia, né? De chamar, orar para uma pessoa. Chama uma pessoa, por exemplo, você quer colocar seu nome no caderno de oração? É abraçar a pessoa, né? Vamos dizer assim, exatamente. Abraçando a pessoa. Alguém se importa. Sim, alguém se importa comigo. No mundo de hoje, em que ninguém quer saber de ninguém, alguém se importa comigo, alguém quer saber, tá certo? Quer orar por mim, quer se preocupar com meus problemas. Então você gera um impacto positivo. E aí você abre portas. Eu tenho um tio japonês, né? Nasceu no Japão, só que foi criado aqui. E ele era de uma congregaçãozinha próxima lá, que nunca tinha conhecido ele, e fez exatamente o que, Daniel, como você deu testemunha aí. Posso fazer uma oração para o senhor, seu Sérgio? Olha só, hein? Quando fala isso para o seu Sérgio fica assim, né, paralisado. Ficou chocado. Deixou ele fazer oração. Com isso, minha tia volta para a igreja. Meu Deus. E meu tio Sérgio tira aquele altar de Buda dele lá. Olha só. Tá através do que, né? De uma oração. Importante. Exatamente. Quantas pessoas eu mesmo. Eu já fui lá, quantas vezes, e cumprimento, pede bênção e tá, e vai. Mas eu não dei a atenção que aquela pessoa deu pro meu tio. Foi o que ela precisava. Foi o que exatamente ele precisava, exatamente. Eu ouvi você falando disso aí, eu lembro que foi contado numa palestra de um testemunho de Jeová, que ele é especializado em grego e em hebraico. Ele andava com as bíblias em hebraico, né, em grego, e ficava disputando com as pessoas ali por volta da Praça da Sé. E as pessoas vinham argumentar com ele, ele quebrava, tá certo? E ele destruía pastores com pessoas que vinham tentar
argumentar e levar para essa questão das línguas originais e tal, 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 e quebrava os argumentos. E como é que ele foi ser ganho para Cristo? Depois se tornou integrante do ICP. Através de uma irmã que convidou ele para a igreja e perguntou para ele: você tem Jesus? Aí ele falou que essa pergunta para ele não fez nenhum sentido. Ele falou que Jesus é o que? Um objeto para eu ter? E nisso aí ele ficou curioso e foi. E no que ele foi, o filho dele estava enfermo, né? Então também já tem isso aí, ele estava já essa questão. O pastor pediu para orar pelo filho, ele tentou resistir, mas falou não, por educação, deixou o pastor orar. No que o pastor orou pelo filho dele, que estava com febre, dali ele ia para o hospital, a febre sumiu, desapareceu. E aí aquilo foi a porta. Se tentasse argumentar, você ia passar a vida toda argumentando com ele. Mas esse caminho não tinha o que ele falar, não tinha o que ele contra-argumentar. É um fato. O filho dele estava enfermo, alguém orou e ele foi curado. Acabou. Então, a partir daí, ele começou a rever toda a sua fé. Porque o Senhor Jeová não crê em oração, em cura, eles não creem nisso. E isso quebrou todo aquele castelo que estava construído. Aí ele foi rever todos os seus conceitos. E aí se tornou depois um apologista do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas. A porta foi essa. A porta foi essa aí. Mestre de evangelismo, aí está falando desses métodos em massa. Aí eu queria passar alguns textos. Que o negócio é trabalhar nos textos. Evangelização em massa, eu cito o texto que eu já li que eu já falei para vocês acerca de Pedro, da grande pregação. Olha só, ouvindo isto, Atos 2, 37, 41, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí fala acerca da promessa, né? E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De fato que foram batizados de bom grado, quase, né, e receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, a evangelização em massa existe, é uma importante ferramenta, tá ok? Então, Deus levanta pessoas e as capacita para esse trabalho, tá ok? Pode ser que nós, né, vocês, nós cheguemos a ser usados por Deus em alguma ocasião para uma evangelização em massa também. E o Espírito Santo de Deus nos usa poderosamente. Mas a gente precisa esperar por isso. O Espírito Santo de Deus, né, a igreja, cria situações e estratégias para isso. Tá certo? Ou grupos de evangelismo também podem criar essa estratégia, uma pregação em praça pública, uma cruzada evangelística, né, em determinado lugar. Então é um meio, é uma estratégia. Mas juntamente com ela você tem que ter outras trabalhando simultaneamente. Então a outra estratégia que eu quero passar para vocês é evangelização pessoal. Atos 8, 4 ou 8 diz, ó, mas os que andavam dispersos, olha que coisa interessante, ó, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam, olha, aqui ele colocou a cereja no bolo, porque ouviam e viam os sinais, porque ouviam o evangelho, pregação, mas também viam o que? Sinais. Ele impunha a mão e orava por cura, ele impunha a mão e expulsava demônios, tá certo? Então, a autoridade que o Espírito Santo de Deus lhe dava na pregação, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos saíam curados, e havia grande alegria naquela cidade. Agora, coisas que eu quero destacar. As pessoas que estão fazendo esse trabalho de evangelismo pessoal, aqui abordado nesse texto, são pessoas que acabaram de ser expulsas de suas casas. Eles estão andando aqui, não estão passeando, fazendo turismo. Não. O pessoal levantou perseguição terrível em Jerusalém, passando o rodo mesmo, passando, né, a rede, para pegar todos, para capturar todos, matar todos. E o que acontece? Tiveram que abandonar suas casas e ó, tchau, só com a roupa do corpo. Só que enquanto eles iam, passando nos povoados, passando nos lugares, fazer o que? Se lamentar? Chorar? Né? Espraguejar? Blasfemar? Não. Falando de Cristo. Abrindo a boca e falando que existe só um Salvador. Chama-se Jesus Cristo. Eles aceitaram a Jesus, eles foram salvos. Né? O Jesus Cristo ressuscitou e é o único que tem poder. Olha que coisa maravilhosa. Diante de uma situação desfavorável. Então o que vai mudar é o seu posicionamento.
as situações, existe N situações. E às vezes a situação que poderia ser desfavorável torna-se favorável por causa do posicionamento. Enquanto que algumas pessoas, por nada, querem sair por aí pregando um evangelho contraditório, um evangelho inverso, que é, em vez de falar de boas novas, fala dos males. Porque fulano tal me magoou, porque fulano de tal não me respeitou, porque eu não fui reconhecido, porque eu não sou aceito, porque eu não tenho chance, porque eu não tenho oportunidade. Está pregando boas novas, está pregando más notícias. Ou pregando ele também, né? Exatamente. Está sendo um desevangelizador, né? Está destruindo o trabalho, está queimando, pondo fogo em tudo, né? Mesmo às vezes não tendo motivo para isso. Enquanto que esses que teriam motivo para reclamar, para se entristecer, eles se posicionaram corretamente e inverteram o quadro, inverteram a situação, se tornaram dinamizadores, tá certo? Do poder de Deus, tá certo? E da salvação em Cristo Jesus. E aí, Filipe, que aí chama a nossa atenção também, para buscarmos da parte de Deus, né? E é interessante que os dons que são dados da parte do Espírito Santo nunca o são para o engrandecimento pessoal, né? Nunca o são para você colecionar dons, mas eles são dados no contexto em que eles são necessitados. Então Filipe impõe a mão e ora, e Jesus cura. Por quê? Porque ele está em ação, orando por enfermos. Os enfermos estão em algum lugar. Então se você vai até eles impor as mãos, Jesus cura. Tá certo? Se você vai até o endemoniado expulsar, é Jesus que dá autoridade para expulsar. Mas em casa no sofá não precisa. E no sofá não precisa de dom. Você só liga a TV e vai passando sua vida, destruindo sua vida, gastando, queimando com bobagem. Mas em ação, tá certo? Mobilizado, aí Jesus entra junto. Aí é onde ele vai fazer o que você não pode fazer. Filipe podia ir, foi. Podia pregar, pregou. Agora quem podia curar é Jesus. Aí Jesus entrou. Você fez sua parte, vou fazer a minha agora. Vou operar milagre. Né? Vou expulsar demônios. Eu vou fazer aquilo que é necessário. Então eu trouxe esses dois e outros dois que eu quero trazer para a gente. Tá quase encerrando a aula já. Evangelização direta e indireta. A direta, eu cito João 3, 1 ao 7, e a 20 os fariseus vão chamar de Nicodemos. Nem vou ler todo, porque você já sabe. A direta, um diálogo pessoal de Cristo com Nicodemos, provocado por Nicodemos, tá? E a impessoal, evangelização indireta ou impessoal, é o Sermão da Montanha, por exemplo. Então, a pessoal, Nicodemos pediu uma audiência com Cristo. Então, já entra por aí uma situação extremamente favorável. Ele pediu audiência. Ele pediu, tá certo, para conversar, para falar. Assim também, o Espírito Santo de Deus cria oportunidades em que a pessoa tem uma curiosidade e chega até você, ou quer compartilhar com você uma situação difícil, uma situação em que é preciso tomar uma decisão, e aí o Espírito Santo de Deus criou para você a oportunidade do evangelismo direto, pessoal e direto. Aí você tem ali a abertura. Ou você provoca, né? Você consegue ali estabelecer um vínculo, uma ligação, começando a estabelecer um diálogo. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor que foi colocado num campo difícil, lá no Mato Grosso, e os pastores que haviam passado por ali alertaram ele, falaram, tem determinado fazendeiro que ele odeia crente, odeia. Ele já falou que se aparecer crente na porta dele, ele vai matar, ele vai pegar a espingarda e vai furar ele de bala. E aí ele falou, não, tudo bem, deixa comigo. Aí foi e tal, deixou passar um tempo. E a cidade pequena, todo mundo sabe de tudo, o fazendeiro já com a orelha em pé, né? Falando, entrou um pastorzinho novo aí, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, enchendo a paciência. Esperando e nada, ele deixou passar um tempo. Aí passou bastante tempo, aí o homem já mais ou menos esqueceu, ele foi. Aí foi, bateu na porteira lá, e o cara já ficou, lá vem ele, querer falar de Bíblia pra mim. Aí foi, né, posso conversar com o senhor, né, tudo bem. Aí o cara, né, fechado, né, o cara querendo resistir. Eu falei, não, que eu quero comprar algumas cabeças de gado, e o senhor é fazendeiro, o senhor conhece muito disso. Aí pronto, falou do que o homem mais ama na vida dele. Aí o cara, não, vamos lá, e começou a falar dos gados, e a Nelore, e a outra que tem o cupim em cima, que não sei qual é, e falou da alimentação deles, da vacina, de não sei do que, aí das terras, e foi mostrar as terras dele pro cara, né, que o cara ama, né, aí vai, que tem um lago, que tem não sei o que, e falou. E aí, tá bom, obrigado, tchau. Aí o cara convidou ele para voltar, e voltou outro dia, e falar de novo, de pescaria, de gado, não sei o que, das viagens.
E o cara estranhando, falou, cadê esse pastor? Falando de... Depois que passou um tempo, que o cara mesmo, chocado com isso, ele abriu o jogo e falou, mas o senhor não é pastor? Eu falei, eu sou pastor. Sim, eu sou, mas eu não vim aqui só, eu vim também para falar de Jesus, mas vim também para saber sobre o Senhor, sobre o que o Senhor quer saber, sobre o que o Senhor gosta, né? O que o Senhor precisa. Aí o cara olhou aquela situação e ele teve ali uma inversão, ele não viu apenas, como ele via, pastores aproveitadores que querem ganhar ele para levar para a igreja, para o dinheiro dele estar na igreja. Ele viu uma pessoa que se importou com a pessoa dele, tá certo? Que se importou por ele como gente, como pessoa, os interesses dele, os assuntos dele. Aí ele, de fato, abriu o coração e começou a colocar as questões que ele tinha em relação à desconfiança que ele tinha das igrejas, dos pastores. E aquele pastor foi explicando que existe trigo, existe joio, existem igrejas que servem a Deus, mas outras que são enganação. E a partir dali, a partir daquele diálogo, que ele conseguiu inverter, tá certo? Aquela visão. Mas como, né? Aí o evangelismo foi direto, mas não foi evangelismo apenas interesseiro. Ele primeiro abriu a porta, tá certo? Primeiro estabeleceu uma ponte. Quando a ponte estava estabelecida, aí foi possível ele comunicar o evangelho. A pessoa agora está com o coração aberto para ouvir. Então, primeiro, é como o pessoal do evangelismo estava falando na igreja lá. Você chega numa pessoa para entregar às vezes um alimento e você pergunta como ela está. E você deixa ela falar. Certo? Aí, a partir do momento que ela pôde contar para alguém, porque durante o dia inteiro ela foi ignorada. As pessoas passaram, torceram a cara, fizeram careta, às vezes xingaram, falaram alguma coisa. Tá ok? E você chegando às 2 horas da madrugada, você é a primeira pessoa que levou alguma coisa para ela e perguntou como ela está e deu a ela a chance de dizer. E a partir da oportunidade que ela teve de dizer, ela também se vê obrigada a ouvir você. Aí ela vai dar valor ao que você vai dizer. Agora, se você vai com um discurso ensaiado, rápido, entrega, isso aqui, pronto, acabou. Se você não quiser, vai para o inferno. Aí, meu irmão, você não vai ter um retorno muito bom também. O outro texto que eu queria colocar da evangelização indireta foi o Sermão do Monte, onde Cristo está falando com autoridade, tá certo? A um grupo, mas ele não está falando diretamente com cada um deles, mas a mensagem é para todos. Então existem ocasiões também, e eu vejo, inclusive acho muito bonito os irmãos que se dispõem aí na Praça da Sé, por exemplo, prega lá, tá certo? E aí coloca lá, né, o trabalho deles lá, o caixa de som e tal, e prega. Tem pessoas que param para ouvir, tem pessoas que param para zombar, mas o trabalho está sendo feito, tá ok? Está sendo desenvolvido. Deixa eu ver aqui que oração. Pronto, tá quase acabando, vamos lá. Evangelismo por, aqui eu já falei, evangelismo pessoal e impessoal, abordei. Evangelismo de alistamento, ele fala de forma bem negativa desse negócio de evangelismo de alistamento. Ele não gosta não, viu? Ele falou sua origem, desvantagens, ele conta um monte de desvantagem aqui, né? Pelo menos 3. E assim, eu entendo a abordagem aqui do teólogo, né, em relação a isso, porque ele diz, olha, isso desestimula o evangelismo pessoal do crente, que é de fato mais eficaz, mais pessoal, mais direto, onde cada crente olhando para a pessoa, tentando entender, tá certo, quais são os problemas dela, quais são suas dúvidas, pode contribuir para mudar essa situação. Mas não vamos deixar de olhar como uma oportunidade também, um meio também, uma estratégia, tá ok? Então ele fala, isso nasceu na Europa, as pessoas faziam o quê? Elas não se preocupavam em comunicar elas mesmas acerca de Cristo. Elas faziam um convite impessoal, um convite abstrato. Olha, vamos lá participar de uma escola bíblica, vamos participar de uma escola dominical, vamos participar de alguma reunião da igreja. E aí chamava o maior número de pessoas possível, e quando essas pessoas, algumas delas se interessavam em ir na igreja, aí o professor ia direcionar isso, ia trazer um estudo, tá certo? E aí a partir desse estudo conseguia às vezes evangelizar algumas daquelas pessoas que foram. Então o que ele coloca aqui? É um método muito impessoal. Aí fala que nos Estados Unidos isso foi adotado fortemente, e ele diz até que é um dos meios mais utilizados, mas ele não vê muita vantagem, porque tira exatamente essa possibilidade do crente ser ele mesmo o evangelista.
ele é somente alguém que distribui convites. Então a pessoa é convidada, aí do número que foi convidado, só alguns vão, e dos que forem, alguns vão prestar atenção no ensino e vai surtir algum efeito. E aí o pequeno grupo que se interessou em saber um pouco mais sobre eles virá um discipulado. Então ele desperde-se muito no processo. Enquanto que se individualmente a igreja se mobilizasse para os crentes individuais abordar essas pessoas, eles teriam uma comunicação de maior qualidade. Porque uma coisa é um professor falando impessoalmente a um grupo, preocupado com o seu estudo que ele concatenou, que ele fez, é muito diferente de uma pessoa falando com outra pessoa, um outro ser humano, e falando especificamente em cima do que ele precisa. Especificamente em cima. Exatamente. Né? Não é nada robótico. Isso. Assim, né? Porque às vezes a pessoa que sai não quer saber daquele estudo. Ela queria saber, muitas das vezes, ela queria que você contasse para ela uma experiência que você teve com Deus. Isso vai ser muito maior, muito mais impactante para ela. Como os diversos casos que existem, que a gente ouve por aí, vez ou outro testemunho, de doutores e doutoras que foram ganhos para Cristo pelo empregado, né? Que às vezes zombaram da fé da pessoa, mas quando chega, o calo aperta, faz uma oração por mim. Aí nessa que o irmão faz a oração, né, a pessoa de fato sente que aquilo mudou, né, a situação dela, e a partir dos fatos, não há argumentos, por mais que ela tenha os melhores argumentos para arrebentar o argumento daquela pessoa, mas é um fato, a oração surtiu efeito. Então esse Deus que ela fala existe mesmo. Aí ela vai querer saber mais, e é onde se torna às vezes uma pessoa que aceita Cristo de verdade. Então é por isso que... Mas só para a gente não abandonar totalmente essa questão do evangelismo de alistamento, eu cito para vocês aqui esse texto, João 4, 28 a 42, que diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Eu vou pular para o 39 e 42 que diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, coisa maravilhosa, né? Cristo ficou 2 dias ali trabalhando com eles. E muito mais creram nele por causa de sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. O trabalho da mulher samaritana não foi o de trazer um evangelismo pleno para eles. Ela nem tinha condições de fazer isso. Ela nem era aceita, nem era ouvida, né, para fazer isso. Tanto que ela vivia uma vida paralela, né, àquela comunidade. Ela tinha que buscar água no pior momento do dia, né, no sol a pino, por causa da situação social dela. Aquela pergunta que Cristo fez a ela acerca do marido, né? Aí ela disse, não tenho marido, dissesse bem, porque o que tem não é teu. Tivesse 4 maridos e o que tem não é teu. Então a situação dela estava feia, estava crítica. Então quando ela sente que Cristo é o Messias, quando ele diz, sou eu que falo contigo, né? E ela acredita nisso, ela crê, ela recebe Jesus como Messias, a única comunicação que ela tem para a cidade foi aquela, venham ver um profeta que disse tudo acerca da minha vida. As pessoas vão por curiosidade, eles não vão por causa do apelo para a salvação, eles vão por curiosidade, e quando foram tiveram encontro com Cristo, aí vão indagar a Cristo acerca de muitas coisas. Eu penso em Jesus respondendo os questionamentos samaritanos. Havia um ódio entre judeus e samaritanos, e aí com certeza os caras falaram, que judeu petulante é esse que veio aqui e está dando uma de profeta? E com certeza foi uma abordagem, com certeza foi uma abordagem bruta, tá certo? Até um tanto, talvez até tentando rejeitar a Cristo, tentando disputar com Cristo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo foi esclarecendo a eles, aquilo foi sendo quebrado. Aquela resistência foi sendo quebrada. Até que de fato eles reconheceram Cristo como Senhor. Reconheceram Cristo como seu Messias. Então tudo começou com um tipo de evangelismo semelhante ao que ele descreve aqui de alistamento.
onde a pessoa não se preocupa em dar uma descrição muito exata, tá certo? Em dar uma descrição muito particularizada, mas ela fala de modo geral e desperta curiosidade. Então, às vezes é interessante também não descartar essa possibilidade de chamar as pessoas para algo que lhe chame a atenção, tá certo? Então, por exemplo, colocar a possibilidade das pessoas ir verem, inclusive é interessante, alguns lugares onde você coloca um trabalho social, cortar o cabelo. Coloca lá um monte de pessoas para cortar cabelo. E naquela de cortar cabelo, você oferece também a pessoa participar de uma palestra, participar de um culto. Ou enquanto corta o cabelo, você tem um grupo de louvor ali, e você tem materiais para evangelismo. Por quê? Aquelas pessoas talvez não viessem para um culto, mas elas precisam daquele trabalho essencial. Uma comunidade, por exemplo. Eu tive a oportunidade uma vez de ir num lugar chamado, a pessoa chamava de Caixa d'Água. Caixa d'Água por quê? Porque não é bairro de nada. É uma invasão, perde uma caixa d'água lá e vai a caixa d'água. A gente foi lá, começou um amigo meu que é de Embu das Artes, e aí começou a pregar. Foi pro meio lá, as casas por aqui, por ali, aí tinha um espaço aberto, começou a pregar. E começou a pregar, tava ele, tá minha sogra também. E o pessoal começou a sair das casas, começou a vir. E aí ouviram, daqui a pouco terminou, fez o apelo, um monte de gente aceitou Jesus. Do que aceitou Jesus, ele já preparou, falou, ó, domingo que vem a gente vem aqui dar uma escola dominical. Pronto, dali surgiu, ó, e começou, ficou acho que um bom tempo lá trabalhando com esse pessoal. Depois alguns foram para a igreja, tá certo? Que conseguiram ir para a igreja, outros não quiseram mais saber, mas foi feito trabalho. Desse jeito, né? De um jeito indireto, ok? Mas também teve sua eficácia. Então é interessante também pensar nesse tipo de trabalho, né? Não descartar totalmente. Aí para fechar a aula de hoje, que o tempo já foi, não vou nem ler, evangelismo infantil. Ele aborda a página 29 e 30, é o evangelismo infantil. Ele fala da importância aqui e um pouco do método, né? Então é interessante o evangelismo infantil, porque nem sempre você tem a abertura direto com os pais, como a missionária Nina fez em Moçambique, um lugar que ainda estava muito fechado para o evangelho. Então as pessoas muito ligadas àquelas religiões tradicionais, macumba, aquelas coisas de bruxaria, né, de macumba, aquelas questões tribais. E a irmã Nina começou a trabalhar o quê? Com as crianças. Muitas crianças em situação difícil, pobre, passando fome. O que ela fazia? Café da manhã, tá? Aí as crianças ficavam por ali, trabalho, contando historinhas bíblicas, falando, né, numa linguagem acessível para as crianças sobre Jesus, tá ok? E a partir dali as crianças se sentiram bem, voltaram, estabeleceu, né, aquela rotina, e começavam a contar para os pais: olha, a gente vai num lugar tão bom, tem uma tia que dá café pra gente, dá pão, conta histórias, tá ok? As crianças começaram a soltar em casa, naquela naturalidade, e os pais começaram a querer saber o que é isso. E aí saber, aí ela vai, explica: a gente é da igreja, a gente está aqui para pregar o evangelho, para comunicar. Aí abordava uma linguagem missionária, né, para o adulto. Dali você começou a ter duas frentes: o trabalho principal das crianças, que era enorme, e alguns adultos se chegando. Quando foi ver, meu irmão, nasceu uma igreja. Nasceu uma igreja de crianças, de trabalho que foi feito voltado para as crianças. E começou a ganhar os adultos através das crianças. Então, você tem esse trabalho. Olha, palavras aqui sobre a importância do trabalho de evangelismo infantil. Ó. Lutero: não há nenhuma outra ofensa visível que aos olhos de Deus seja um fardo tão pesado para o mundo e mereça castigo tão duro quanto a negligência na educação das crianças. Eu cito Lutero, cito Lucas 18, 15 a 17, onde Cristo diz: mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos. Que os apóstolos estavam enxotando, né? Pensando, vão incomodar, vamos botar para correr. E Jesus disse: não, deixai vir a mim os pequeninos. Aí finalizo aqui com frase também de John Wesley: Deus começa uma boa obra com as crianças. E peço para que vocês leiam depois, eu vou deixar disponível um material sobre Robert Hikes. Robert Hikes, no período de evolução da Revolução Industrial Inglesa, ele começou um trabalho de assistencialismo com as crianças que ficavam abandonadas nas ruas. Ele era um jornalista, tá? Ele começou, alugou lá um lugar,
e era café da manhã, almoço, e ensinava literatura, tá certo? Passa aqui, ensinava literatura, gramática, um pouco de matemática e Bíblia. E a partir disso aí, meu irmão, ele revolucionou, porque muitas pessoas viram nisso um trabalho importante, um trabalho cristão, tá ok? E entraram junto, começaram a contribuir, começaram a participar, a se envolver também. E isso se tornou o que hoje conhecemos como a Escola Bíblica Dominical, certo? Aos domingos, tá ok? E a partir do trabalho de Robert Reiches, feito constantemente aos domingos, no assistencialismo, ensino, tá certo? De alfabetização, gramática, matemática e religião, tá ok? Esse trabalho começou a se estruturar e tirar crianças da criminalidade. Estavam na criminalidade, nas drogas, fazendo pequenos assaltos, e agora estavam ali crescendo, se desenvolvendo e modificando a sociedade que estava ao redor. Então, o trabalho de evangelismo, neste foco, nesta forma de dedicação, ele muda a sociedade à sua volta, tá ok? Vamos encerrar então aqui em nome de Jesus. Pastor Adriano Sobrinho, você conhece? Adriano Sobrinho? Isso. Já ouvi falar. Ele era lá do Parque do São Jorge. Sim. Por último, ele ficou aqui no Esmeralda. Ele foi com direção de Deus, é claro, né? Tem um projeto Amar lá em Fortaleza. Olha. E é as crianças, hoje já está indo para a segunda igreja. Há pouco tempo estava lá o Davi, que era lá do Parque